O que é? A poluição do ar ou a poluição atmosférica é o resultado de grandes lançamentos de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. Dentre as substâncias poluentes, temos as poeiras industriais, aerosóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. Consequências. As poluições em geral comprometem a qualidade do meio ambiente e da saúde da população. Já que estamos falando sobre a poluição do ar, ela pode gerar chuvas ácidas que causam corrosões em moradias e coisas importantes que estão dispostas em espaços públicos. Outro efeito é sobre a camada de ozônio. Ela protege o planeta das entradas de radiações ultravioletas, porém os poluentes formam buracos nessa camada e impedem que os raios solares sejam totalmente absorvidos. Além do mais, esses poluentes também colaboram e intensificam o efeito estufa, que origina o aquecimento global. A poluição no ar pode ser causada por fontes naturais ou atividades humanas. Alguns processos naturais são responsáveis pela liberação de gases poluentes na atmosfera, como a atividade vulcânica, a liberação de metano por animais durante o processo da digestão, poeira dos desertos e a decomposição. As atividades humanas que liberam a maior quantidade de gases tóxicos e poluentes são a industrialização, as queimadas, veículos, a queima de combustíveis fósseis, a mineração, o uso de aerosóis e a produção de energia elétrica. Mostraremos uma entrevista encontrada na internet com um especialista do Greenpeace, em que ele explica um pouco sobre a poluição do ar e sobre um problema de emissão de gases poluentes no transporte público em São Paulo, e como eles estão trabalhando para fazer isso melhorar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 7 milhões de pessoas morrem anualmente por causa da contaminação do ar. Em São Paulo, um levantamento realizado pela entidade mostrou que os índices de poluição são 2 vezes superiores ao teto estabelecido para considerar a qualidade do ar aceitável. Nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, foi celebrado o Dia de Combate à Poluição. E para falar sobre o assunto, eu recebo agora o Pedro Teles, que é especialista em clima do Greenpeace. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, o Greenpeace realizou um estudo esse ano, né, que constatou, entre outras coisas, que mais de 3 mil mortes serão causadas neste ano na cidade de São Paulo por problemas de saúde agravados pelas emissões de poluentes da frota de ônibus e diesel. É isso mesmo, exatamente. Isso é uma questão de saúde pública chave em São Paulo e uma questão climática também chave. Os ônibus são responsáveis por emitir os gases aí que contribuem para o efeito estufa, não só eles, carros também, mas eles são uma peça importante da equação. E aí os outros dados corroboram essa questão, mostram aqui que apenas 1,4% dos ônibus de São Paulo usam combustíveis menos poluentes, né? E são quase 15 mil ônibus que circulam todos os dias aí pelas ruas de São Paulo. Exato. A gente tem uma lei, na verdade, em São Paulo, de 2009, que diz que até ano que vem, 2018, 100% dos ônibus tinham que rodar com combustíveis renováveis. Essa lei não foi cumprida. Até o momento, praticamente nada foi feito. Esses números que você tem estão corretos. E o trabalho agora é para que a gente acelere essa transição o mais rápido possível e garanta que os ônibus de São Paulo rodem todos com combustíveis renováveis. Agora, quais que são as principais partículas de poluentes aqui em São Paulo? Olha, tem algumas. Você tem o material particulado, que é aquele que você consegue ver, né? Aquela fumaça preta e tudo mais. Tem os óxidos de nitrogênio e de enxofre. E tem também ali o gás carbônico, né? Que é o que causa o aquecimento global, que nas concentrações que a gente gera é considerado um poluente também. Bom, e tem aquela poluição que não é perceptível a olho nu, Isso. mas que também é muito prejudicial à saúde. Exato, nem todos esses gases são visíveis a olho nu, mas isso não impede que eles sejam danosos para a gente. Bom, a gente sabe, essa poluição acaba criando, claro, vários problemas de saúde. Quais os principais? Olha, todas as doenças pulmonares e cardiovasculares têm alguma relação com poluição. Então, entra aí câncer, por exemplo, entram aí questões de ataque cardíaco, é um outro exemplo possível, e etc. Então, tem várias doenças possíveis aí, bronquites, que tem relação com questão de poluição do ar. Tem dados aqui bastante assustadores aqui que me chamaram a atenção.
Apenas 12% da população mundial vive em cidades consideradas com ar limpo e metade dos habitantes do planeta está em locais onde as taxas de poluição são mais de 2 vezes a taxa considerada como razoável pela OMS, que é o caso de São Paulo, infelizmente, né? Sim, a gente está numa situação hoje, assim, esse é um problema que tem no Brasil e tem no mundo. Temos na mão as tecnologias disponíveis já para caminhar para cidades de ar 100% limpo. Né? A gente está tudo na mão aí para você, tanto no transporte público quanto outras fontes de poluição, a gente conseguir lidar com esse problema. Está na nossa mão, já é acessível, já é disponível, é só a gente fazer acontecer agora. E o que dá para ser feito a curto prazo? Olha, o que a gente tem mais fácil de fazer e realmente com uma enorme urgência aqui em São Paulo é a transição dos ônibus. A gente tem isso, uma lei que não foi cumprida até agora. A prefeitura está no processo de construir uma nova licitação de ônibus que vai definir os rumos do sistema de ônibus da cidade para os próximos 10 a 20 anos. Está tudo na mão para que a gente force aí essa transição e garanta que ela vai acontecer nos próximos poucos anos, o mais rápido possível. A tecnologia existe, é possível entregá-la até inclusive no começo da próxima década, ter ônibus 100% renováveis em São Paulo. Temos que fazer acontecer. Nota: na entrevista, ele cita que os ônibus deveriam rodar com combustível fóssil menos poluente, mas até hoje, no final de 2019, isso não ocorreu. Um exemplo de grande poluição atmosférica temos Cubatão, localizado no interior de São Paulo, que hoje é vista como exemplo de planejamento e consciência socioambiental. Na década de 80, Cubatão era conhecida mundialmente como Vale da Morte, apontado pela ONU como um dos municípios mais poluídos do mundo. Cubatão tinha se tornado um dos polos industriais mais ricos do país, mas pagou um alto preço por não se preocupar com os danos que seriam causados. A qualidade do ar era bem ruim, era difícil respirar e os olhos ficavam avermelhados. A condição que se encontrava na Serra do Mar me chamou a atenção. Havia muitas áreas claras, muitas plantas sem folhas em função da chuva ácida. Sentíamos cheiro de amônia e se havia muita fuligem nas ruas, disse a BBC Brasil. Após o reconhecimento da ONU, virou um símbolo de recuperação ambiental. Assim foram impostas medidas de controle, instalação de filtros e chaminés. Assim as emissões chegaram a cair 90%. E junto com as emissões, o número de pessoas com doenças respiratórias e bebês comprometidos. Cubatão perdeu o posto de cidade mais poluída do mundo, segundo os dados de 2014, mas ainda precisa de supervisões, pois não está total livre dela. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, mediu a concentração de 2 tipos de material particulado na PM10 e o PM2,5, cuja diferença está no tamanho das partículas poluidoras, como sulfato, nitratos e carbono, que penetram nos nossos pulmões e no nosso sistema cardiovascular. As mais finas, as PM2,5, são consideradas mais perigosas. A cidade passou a monitorar 24 horas por dia a qualidade do ar. Cubatão é o único município a ter 3 estações de monitoramento, e a cidade continua buscando soluções mais eficientes para monitorar e controlar as emissões de gases poluentes, e evitar que cenas como as passadas se repitam. A poluição atmosférica é um dos problemas ambientais mais temidos, pois desencadeia muitas complicações de saúde e também no oxigênio que nos mantém vivos. A população precisa correr contra o tempo para evitar ao máximo que isso acabe com o mundo, e esse problema vem se desenvolvendo junto com o desmatamento, e as plantas são uma grande ajuda para a respiração do planeta. Governos e institutos se mobilizam com milhões de verba para melhorar a qualidade do ar, mas você também pode contribuir, tentando diminuir o uso de automóvel para locomoções, utilizando o transporte público, entre outros meios, como economizar energia, pois contribui para a diminuição sua produção, que boa parte é poluente. Precisamos fazer com que tudo seja melhorado para que o futuro ainda tenha condições de ter vida no planeta Terra e nossas outras espécies ainda possam desfrutar dessa maravilha que possuímos. Devemos ter a obrigação de cuidar do planeta como se fosse nossa casa.